Olá, meus amigos, mais uma vez estamos juntos para estudarmos a palavra do nosso Deus na aula de número 183, Palavra Poderosa. Louvado para todo sempre seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Através do Instituto Superior Formação de Guerreiros, vamos estudar juntos a palavra do nosso Deus. Esta aula é parte integrante de um curso de teologia básico, em que todos os temas ministrados temos em apostilas que poderão ser adquiridas através dos contatos oliveirasiloafrica@gmail.com, Bispos Antônio Oliveira e Gorete Oliveira. Temos uma palavra introdutória que está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 6. Vamos ler o versículo 22 e também o versículo 27, que diz: Bem-aventurados sois, quando os homens vos odiarem, e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouves, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Sim. O tema que estamos abordando nessas aulas trata sobre família, 3, e dentro do assunto educação e criação com os filhos. Dando continuidade à aula anterior, estávamos falando sobre o relacionamento de Abraão com Isaac, no momento em que Deus pede Isaac em sacrifício, não é? E nós começamos a perceber qual o tipo de relacionamento que Abraão tinha com seu filho Isaac, para chegar a esse ponto, né? Então, Abraão, ele conhecia Deus e ele não tinha dúvida que era a voz de Deus que estava pedindo para que ele o entregasse. E ele estava disposto a entregar qualquer coisa, ainda que fosse a sua joia mais preciosa. Ainda que ele não entendesse a ordem de Deus. Abraão se levantou de madrugada, ainda que em conflito, ele obedeceu. Abraão, ele estava cercado de motivos para recusar aquela obediência, que lhe causou uma grande, mas uma enorme aflição na sua alma, somando-se então ao levante do próprio Satanás, que certamente potencializou as pessoas mais próximas, dirigindo-se com palavras como: você está louco? Sua idade está te causando delírios. Você não percebe que Deus não opera desse jeito? Então veja, olha o quadro que se formou diante de Abraão, e ele então, diante do desafio, qual foi a sua atitude? Eu fico imaginando quando Deus nos dá uma visão, quando Deus nos dá uma revelação, uma direção, passa a ser loucura para outras pessoas. As pessoas não entendem. As pessoas não entendem o seu comportamento, o seu estilo de vida. As pessoas não entendem aquilo que você faz e aquilo que você deixa de fazer. Porque é loucura. É você e Deus. E muitas vezes as pessoas, ao invés de te abençoar, ao invés de se unir com você, ainda que elas não entendam, ainda que elas não aceitem, não concordam, mas pelo menos veja que você é um homem, uma mulher de Deus. Ainda que as pessoas, ao invés das pessoas, elas geralmente se afastam, elas te ignoram, elas ficam assistindo de camarote e torcendo pela sua queda, pelo fracasso. Abraão, sozinho em sua obediência, ele lançava os olhos aos pássaros nas montanhas, às borboletas nos campos, talvez. Ele tocava com seu cajado no chão, confiante que a provisão havia de descer e a resposta seria a vitória. Ele estava confiante. Porque ainda que
aparentemente sozinho, o Todo-Poderoso estava com ele. Glórias ao nome do Senhor. É assim que acontece. A certeza da resposta divina era tão grande, mas tão grande, que Abraão disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Olha a certeza. Outra revelação. Jumento e servo não sobe no monte da adoração, fica embaixo. Então, se você não gosta da palavra, se você não gosta de adoração, se você não gosta de unção, se você não gosta de estar com aqueles que têm prazer pela profundidade da palavra, se você não gosta da reunião do culto, é porque você é servo ou você é jumento. Tem que ficar embaixo. Tem que ficar ao pé do monte. Porque no topo do monte só sobe os adoradores. A certeza era tão grande que Abraão disse: olha, nós vamos voltar. Fique aí. Depois que adorarmos. Mais um tempo de caminhada e profunda meditação. Agora somente o pai e o filho, sem interferência alguma de terceiros. Note, Abraão põe os olhos sobre os montes e talvez ele medita o Salmo 121, versículo 1 e 2, que diz: eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ah, amados, há momentos tão difíceis nas nossas vidas. Talvez você esteja passando um desses momentos agora, que você não vê resposta em nada, não vê resposta em ninguém. Você não vê resposta nos homens, você não vê resposta na instituição, você não vê resposta no dinheiro, você não vê resposta nas influências, nos relacionamentos, você não vê resposta na sua capacitação, na sua experiência. De repente, o silêncio de Abraão foi quebrado por uma interrogação, e era o filho seu. Ó meu pai, a lenha e o fogo aqui está, e o cordeiro, onde vamos encontrar? E Abraão lhe respondeu: Deus proverá para si, meu filho. Ah, queridos, muitas vezes só o silêncio, tendo certeza que Deus continua no controle. Muitas vezes não adianta você falar com o cônjuge, não adianta você falar com o marido, com a esposa, não adianta você falar com um amigo, não adianta você falar com o patrão, com o governante, não adianta você falar com ninguém. Há situações na nossa vida que é você e Deus. Espere em silêncio. Conforme está escrito em Lamentações, escreve em silêncio. Espera em silêncio. O texto se limita apenas a uma pergunta. Porém, nós sabemos que com o crescimento da criança, vem a idade das perguntas. Isaac pergunta: pai, o senhor não esqueceu de nada? Pai, o senhor tem certeza que não está faltando nada? Pai, cadê o cordeiro? Pai, tem fogo e lenha, mas cadê o cordeiro? Pai, o cordeiro para o sacrifício onde está? Pai, não existe sacrifício sem cordeiro. Pai, vamos voltar? Vamos apanhar o cordeiro? Pai, ô pai, você está me ouvindo? Responde, cadê o cordeiro? Ah, amados, muitas vezes nós somos deparados com muitas perguntas vindas dos nossos filhos que nós não temos respostas. Não sabemos como responder. E se não tivermos conectados com o Espírito Santo de Deus, nós vamos certamente nos enrolar nas respostas. E alguns pais chegam a enganar, a mentir, a fantasiar,
algumas respostas, dizendo para o filho, olha, o Papai Noel vai trazer, olha a cegonha que vai trazer, olha o bicho-papão. Que história é essa? Fantasia, mundanas,